Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal da Semente Estelar. A Diana está de volta para fazer mais uma tiragem coletiva, intuitiva e terapêutica, sem opção de escolha, na área amorosa. Vamos ver então o que é que a espiritualidade tem para nos passar. Tenho a certeza que se está aqui, alguma mensagem vai bater com a sua situação, porque toda a mensagem que é passada tem endereço certo. Não se esqueça que é uma tiragem coletiva, não é? Tem que pegar para si o que fizer sentido para poder ajudá-lo somente na sua energia. Tem o meu contacto na descrição do vídeo. Queira, por favor, marcar consulta particular. Vamos então iniciar. Eu vou pedir para trazerem a energia dessa pessoa especial para a mesa, mentalizem e vamos então dar início. Eu vou pedir a energia desse ser amado. Qual a energia, espiritualidade desse ser amado que o nosso consulente está a mentalizar? Foquem no nome, no rosto da pessoa e vamos tentar compreender o que é que se passa aqui nesta história. Energia desse ser amado é alguém cabeça dura, com uma mentalidade muito fechada, não é? Talvez tenha tido uma educação mais tradicional, mais rígida. Temos aqui seres amados que a conotação da religião em que foram educados, das crenças religiosas, tem muito a ver com o seu comportamento, ou então a mera educação dos padrões, da cultura que lhe foi passado, das crenças de família. Está bem? Há aqui um certo aspecto que tem a ver com crenças, com padrões e que estão enraizados, não é? Então eu tenho determinada forma de ver os relacionamentos, de me ver a mim próprio, de ver a vida, segundo aquele padrão que me foi incutido. Quer seja apenas de educação familiar, quer tenha a ver com crenças religiosas, que já podem envolver algum tipo de preconceito, não é? E há uma pessoa que acaba por ser intransigente e inflexível, não é? Com uma incapacidade de se moldar ao novo, de abrir a mente para o novo, não é? Aquelas pessoas com ideias mais fixas, mais chatas, com uma dificuldade de mudar de ideia, de conseguir compreender que o facto da ideia do outro ser diferente da sua não significa propriamente que seja um ponto negativo, porque ambos podem aprender um com o outro, então há uma dificuldade da pessoa conseguir entender isso, como se a pessoa precisasse de ter sempre razão, não é? Mesmo que seja voltado para alguma religião em especial, há aqui a coisa de defender as minhas convicções. Acaba por ser mais importante para mim ter razão do que ter paz. É um bocadinho por aí. E depois, esse comportamento mais rígido vai influenciar os meus relacionamentos, vai influenciar aquilo que eu provoco no outro com a minha presença, não é? O meu jeito de ser mais duro, mais inflexível. Então podemos ter aqui preconceito, podemos ter uma pessoa extremamente orgulhosa, que tem mesmo limitações a nível de pensamento, de como é que são os relacionamentos, não é? De qual é o papel do homem, de qual é o papel da mulher, por exemplo, não é? Se houver uma diferença muito grande entre os dois, pode haver a matéria do preconceito, a diferença de idade, a diferença, o pertencerem ao mesmo sexo, por exemplo, a diferença de cultura, de educação, de religião, a diferença de cor de pele. Portanto, tentem adaptar, mesmo que seja inconscientemente, pode existir aqui um preconceito a esse nível, mesmo que a pessoa não tenha consciência. Também podemos ter aqui seres amados que estão neste momento numa outra relação. Então, para esses casos de triângulo em que a pessoa está noutra relação,
vem aqui a questão da moralidade, não é? Porque não é correto eu estar casado, não é correto eu estar noutro relacionamento e ao mesmo tempo ter alguém por fora. Ou então, se isso aconteceu, eu trago comigo um peso na consciência, porque eu sei que não fui digno perante a igreja, não fui digno perante a educação, as crenças educacionais que eu tive. Então eu sei que pisei na bola, eu sei que fiz errado. E também podemos ter consulentes que neste momento estão numa relação com essa pessoa, para um pequeno grupo, e temos aqui a dificuldade de estar ao lado, não é? De partilhar a casa, de partilhar a vida ao lado de uma pessoa chata. Ao lado de uma pessoa intransigente, orgulhosa, marrenta, torrona, que pode emburrar por tudo e por nada, que pode ser sisuda ou sisudo, e portanto torna o relacionamento um pouco pesado, o ambiente um pouco pesado, quando podia ser um clima mais brando. Também temos isso aqui, tá bom? Vamos complementar esta energia desse ser amado. O que é que podemos acrescentar? 7 de copas, invertido. Essa pessoa, já não tem mais dúvidas, porque o 7 de copas, ele fala na confusão, nas dúvidas, mas ele aqui está invertido. Então, estando invertido, eu já não tenho dúvidas. Eu agora tenho certeza. Então, no passado, esta pessoa, o que é que provocou na vossa relação? Muita dúvida, muita incerteza. Então, nós podemos adaptar esta leitura a várias situações. Podemos ter aqui casos em que estão com a pessoa num relacionamento e que a pessoa mantinha uma relação extraconjugal ou que de alguma maneira vos traiu. Ou então uma pessoa que mantinha o telefone cheio de contatinhos ao mesmo tempo que tinha uma relação com vocês. E que se foi uma pessoa que se aventurou nesse contexto ou noutra área da vida, porque este 7 de copas, outras possibilidades, também pode ser a criatura a dar prioridade a outra coisa que não o relacionamento. Então foi uma pessoa que provocou a ausência, por exemplo, para ir dedicar muitas horas ao trabalho, para se ir dedicar a amizades, a contextos que não tinha a ver com o lar, com o relacionamento. Então foi uma pessoa que provocou instabilidade e que fez aquilo que não era certo perante um compromisso. Também podemos ter aqui seres amados que estão num outro relacionamento neste momento, que de alguma maneira, mesmo estando nesse relacionamento, envolveram-se com o consulente, ou pelo menos tinham esse desejo de se envolver, e que ficaram ali na corda bamba. Nem saltaram para o lado do consulente, nem assumiram o relacionamento que se mantêm de uma forma fixa, não é? Então tentaram manter os dois mundos, de certa forma. E temos também aquelas situações em que a pessoa apenas foi criada num ambiente mais tradicionalista, que tem uma forma de pensar muito rígida e que vocês sentem uma dificuldade de conseguir chegar fundo nessa pessoa. Sentem uma dificuldade dessa criatura ficar mais maleável ao vosso jeito de ser. Porquê? Porque aquilo, o regime em que eu fui educado, a minha forma de pensar é o que conta. Eu é que estou certo. Eu é que tenho razão. Então eu provoco no outro a minha intransigência, não é? A sensação de que não estou a bater em, em algo, numa pessoa mole. Não, vocês tinham aqui a sensação de estar a bater numa pedra dura, numa pedra inflexível. Mas já existe aquele velho ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Porque hoje em dia, não é?
Afinal de contas, eu tinha tanta razão e agora as certezas que eu tinha caíram por terra. Existe aqui um colocar a mão na cabeça, ah, porque as dúvidas que eu provoquei ao outro estão-me a fazer sentir que de alguma forma eu posso estar a perdê-lo. Ou seja, a instabilidade que esta pessoa provocou no consulente, vocês podiam ter cansado. E hoje em dia a pessoa está a sentir que quem começa a ficar mais aberto para outras possibilidades é o próprio consulente. De tão cansados que estão em bater em pedra dura. Tá bom? Eu agora vou pegar a energia do consulente e vamos tentar compreender melhor a energia do nosso consulente. É expressar o amor, dar o primeiro passo. Vocês deram o primeiro passo. Vocês fizeram declaração de amor a essa pessoa. Vocês expressaram os vossos sentimentos de uma forma translúcida, de uma forma transparente. Vocês não esconderam aquilo que sentiam. E a pessoa foi uma pessoa que teve uma forma de reagir fechada. Não correspondeu na mesma medida. Vocês expressaram e a pessoa calou. É aquela sensação de que estou a falar para o boneco. Afinal de contas, eu estou a dar o melhor de mim. O melhor de mim é o amor que eu tenho no meu coração. Eu tive a coragem de dar o primeiro passo. E a pessoa parece que tinha uma venda nos olhos. Parece que não conseguia enxergar que eu estava a dar o melhor de mim. Parece que para a pessoa o vosso afeto, o vosso melhor, a vossa declaração de amor era nada. A pessoa simplesmente não tinha reação ou tinha uma reação muito superficial, que não valorizava o vosso ato. Podia também ter sido alguém que ficou cheio de bola cheia por vocês se declararem, deu o vosso sentimento por garantido, andou a passear por outras avenidas com outras energias, a fazer xixi fora do penico, como eu costumo dizer, desvalorizou, calcou, deu muitas incertezas, para alguns casos traiu. Existe uma falta de confiança na vossa parte e existe a sensação de que eu dei o melhor de mim para alguém que não merece nada. Eu dei o melhor de mim para uma pessoa bicuda, uma pessoa chata, uma pessoa que não pensa duas vezes para olhar para o próprio umbigo. E temos aqui um arrependimento escondido por parte dessa criatura. Existe um arrependimento escondido, existe o pedido de perdão perante Deus. Que a ficha desta pessoa, não é? A pouco e pouco está a cair. O papel ridículo que andou a fazer perante uma pessoa que era extremamente bondosa, extremamente transparente a nível de emoções. E vocês aqui sofreram horrores com a finalização desta situação. Muitos de vocês, a grande maioria, foram vocês que colocaram aqui um ponto final na história. Por não aguentarem mais. Andar a dar murro em ponta de faca. Andar a arrastar pedregulho, uma pedra muito pesada. Esta pessoa representa uma pedra muito pesada na vossa vida, em que vocês tentaram pegar naquele calhau, naquela pedra dura, pegar ao colo, dar amor, cuidar, nutrir, e era como se levassem sempre com essa pedra na cabeça. De uma forma dura, de uma forma que vos magoava, alguém que utilizava palavras afiadas,
que vocês diziam, abriam o vosso coração de forma muito honesta e a pessoa desvalorizava ao ponto de chegar ao cúmulo de vos fazer sentir ridículos por expressarem o vosso melhor. A forma desta pessoa agir perante a vossa demonstração de amor fez com que vocês se sentissem ridículos. Eu fiz papel de parvo, eu fiz papel de palhaço ou de palhaça ao dar o meu melhor. Temos aqui consulentes que hoje em dia quase que se arrependem de ter demonstrado, de ter doado o melhor de si. Quase que se arrependem de ter dado o ouro todo a alguém que não valorizou treta nenhuma e que começa a cair aqui na energia de arrependimento. Porque hoje em dia a pessoa não tem dúvidas do que é que teve real valor na sua vida, não tem dúvidas, e sabe que foi o causador desta finalização. Grande parte aqui foram vocês que colocaram o ponto final. Podemos também ter alguns casos, visto que é uma tiragem coletiva, que foi a pessoa que deu as costas, que foi a pessoa que finalizou, até mesmo que se atirou de cabeça com outra pessoa, num outro contexto, mas que quebrou a cara, que não está satisfeito com o caminho que escolheu. E para os casos em que vocês finalizaram, porque é que finalizaram? Porque a pessoa deu motivos para isso. Era uma pessoa que estava um pé dentro e outro fora. Era um clima muito grande de desconfiança. No início, vocês doaram-se com muita intensidade, com muita vontade, na esperança de moldar essa criatura difícil, de conseguir moldá-lo a vocês, na esperança de que a pessoa a pouco e pouco fosse ficando mais mole, mais terna, mais compassiva e mais recíproca para com a vossa demonstração de sentimento. Mas não foi isso que aconteceu. A pessoa não só não amoleceu, como também traiu a vossa confiança. E quando eu digo trair, podia ter traído sim com outra pessoa, mas simplesmente podia ter traído por não ter tido a atitude que se esperava perante a situação que vocês estavam a viver. Então traz aqui a culpa, traz aqui a carga na consciência. E este relacionamento, não é? De provação, de dificuldade, é um resgate kármico. As vossas almas já se conheciam de uma vida passada. Esta carta fala de relacionamento kármico. Todo relacionamento kármico é muito difícil de romper, porque há propósito de aprendizado. Então, este ponto final não é algo leve, não é algo fácil de ser colocado. É uma espada que eu sinto no meu coração todos os dias. É uma finalização que eu não consigo aceitar. Vamos complementar aqui esta parte da energia que vos envolve. Qual é a energia que envolve? Há aqui um elo magnético que vos atrai para um retorno, para uma não desistência. Exatamente, Príncipe de Copas. O que é que faltou aqui, não é? Qual foi a parte mais dolorida? A falta da entrega da taça do sentimento. E essa pessoa tanto segurou a taça, não é? Que a taça acabou por derramar nas escolhas que ele ou ela fez e que agora está aqui com a estranha sensação que já não existe taça possível. Porque de uma forma muito ambígua, com os dissabores que vocês viveram com esta criatura,
e na busca pela vossa cura, porque é o vosso propósito atingir a vossa cura, vocês estão-se a tornar pessoas mais racionais perante essa energia. Então passaram de um nível de grande amorosidade, de grande romantismo, para alguém, para se conseguirem defender, estão duros. Podemos ter aqui situações que vocês já disseram poucas e boas a essa criatura de uma maneira completamente diferente daquilo que ele ou ela estava habituado. Ou então que estão prontinhos para afiar a língua para dizer. Então vocês aqui mudaram e esta pessoa, por consequência, também está a ter uma mudança, porque está a tomar consciência que por muito que tente saltar fora, por muito que tente prestar atenção a outras energias, a outras coisas, ou até mesmo a outro relacionamento, a taça do meu sentimento verdadeiro pertence aqui, a este lado. Então, por muito que eu tente fugir das emoções e por muito que eu tente ser uma pessoa mais dura, eu não consigo apagar o que sinto. E esta é a minha luta comigo próprio. A minha dureza, a minha intransigência, de nada me valeu quando eu hoje não tenho dúvidas que o amor da minha vida ficou deste lado, que foi maltratado, que foi desprezado, que foi traído, desconsiderado, para alguns casos até humilhado e ridicularizado, e que vos feriu no mais profundo da vossa alma. E vocês hoje em dia pensam cobras e lagartos desta criatura. Porque mesmo na comunicação foi uma criatura muito dispersa. Foi uma criatura que nunca justificou as suas atitudes pouco convenientes. Apenas ia lá, fazia como lhe apetecia, virava costas e estava-se a marimbar para vocês. Então nunca houve aqui uma satisfação, uma justificação, um pedido de desculpa, o explicar o porquê dos porquês. Nunca houve a sensação de que a pessoa está a ter esta conversa ou está a ter determinada atitude por consideração a mim e ao tanto que eu me esforcei. Então vocês sentiram que foram colocados, que tinham um lugar de privilégio no caixote do lixo na vida desta criatura. Mas por incrível que pareça, energeticamente os papéis estão-se a inverter, porque vocês estão a ficar extremamente frios na forma de enxergar ele ou ela e de uma forma muito ambígua que faz espelho com aquilo que cada um era no passado, a pessoa está realmente a começar a aceitar internamente que não é o dono da razão, que não consegue ter o controlo em tudo na vida, muito menos nos sentimentos, muito menos nas emoções. Então existe aqui uma rendição àquilo que eu sinto. Ok, eu fiz asneira, eu meti-me noutro relacionamento, eu priorizei outra coisa na minha vida, eu priorizei outro estilo de vida. Para alguns casos eu saí de casa, eu traí, mas independentemente da burrada que eu fiz, eu hoje em dia eu rendo-me perante Deus, que realmente eu não consigo tirar este sentimento do meu coração. Eu rendo-me e eu admito perante Deus que errei. Mas perante o outro, eu não tenho capacidade de admitir, porque eu sou tão cabeça dura e sou tão orgulhoso que para mim é mais importante ter razão do que ter paz. Então é uma pessoa que um dos propósitos aqui desta relação kármica é conseguir evoluir como alma, conseguir desapegar do ego e do orgulho. Porque é a partir do momento que eu coloco o orgulho de lado que eu estou aberto para evoluir a nível espiritual.
Mas mesmo que seja uma pessoa que teve uma educação muito religiosa, a religião não significa espiritualidade. São coisas diferentes. Então, mesmo que tenha tido uma educação religiosa, pode ser uma pessoa pouco evoluída espiritualmente e que para evoluir tem que abrir a mentalidade. E um dos fatores que pode ser de grande ajuda para essa pessoa ter o tal despertar espiritual é o questionamento do porquê de não conseguir quebrar a corrente com o consulente, energeticamente falando. Não é? Porque é que eu escolhi um caminho com outra pessoa, ou porque é que eu escolhi um estilo de vida de contatinhos, ou porque é que eu priorizei o lado profissional na minha vida. E eu sinto que, mesmo passando meses, mesmo passando anos, esta pessoa está sempre presente na minha vida. No pensamento, no coração. Por muito que eu me tente autossabotar, existe aqui a desistência de tentar relutar contra. Então eu rendo-me ao sentimento que eu tenho. Eu desisto de fugir daquilo que eu sinto, porque já está a ficar cansativo. A fuga do sentimento está a ficar cansativa e a própria colheita que eu estou a ter na vida não está a ser satisfatória. Então eu questiono-me: será que essa fuga que eu fiz prevalecer durante tanto tempo foi compensatória para a minha felicidade? Parece-me que não. Porque aquilo que era dúvida no passado, hoje em dia há uma certeza. E há um arrependimento por não ter tido escolhido, por não ter escolhido na altura certa esta taça de amor. Há um arrependimento por, na altura certa, ter sido tão marrento, ter feito o outro sentir-se ridicularizado, ter utilizado palavras ásperas, ter sido superficial, ter traído, não ter sido leal ao sentimento e ao compromisso. Existe um arrependimento, mesmo que não seja reconhecido por motivos de orgulho. É isso que eu estou a ver aqui. Tá bom? Que mais espiritualidade? Que mais? O consulente, por sua vez, já tem medo de continuar a bater, a dar murro em ponta de faca, porque já não tem mais por onde sangrar, não é? Aqui foi mesmo uma espada espetada no vosso coração. Foi uma dor que provavelmente nunca vão esquecer na vida. Vamos ver que mais, o que é que podemos acrescentar em relação a essa criatura. Nesta certeza que a pessoa já tem, uma certeza interna que ele ou ela carrega no seu íntimo, de que já não tem dúvidas que o consulente é a oportunidade ideal. Tenho aqui uma sensação de desperdício, não é? Desperdício de não ter feito a escolha certa na hora certa. Que mais? As de ouros. Esta pessoa quer um novo início na vida. E o que é que ele quer neste novo início? Quer dar provas de que valoriza tudo o que vocês se dedicaram neste relacionamento. Esta pessoa quer entregar o ouro, quer entregar aquilo que nunca teve capacidade de entregar no passado. Esta pessoa quer apostar, quer arriscar a sorte, mas não com qualquer coisa. Quer firmar raiz, quer ficar. O contrário daquilo que fez lá atrás. Porque lá atrás foi a corda bamba, foi o descompromisso, foi a deslealdade. A pessoa não entregou
para além de palavras que magoaram, de atitudes que desprezaram, até mesmo que humilharam, a pessoa não entregou mais do que isso. Vocês é que entregaram o ouro. E hoje em dia, qual é a certeza absoluta da pessoa? Que quem tem real valor na minha vida, eu não tive capacidade de valorizar. É uma pessoa vaidosa, é uma pessoa cheia de ego, é uma pessoa ligada à matéria, aos bens materiais. É uma pessoa que gosta de ostentar vaidade e bens materiais. É uma pessoa que precisa de desenvolver, de evoluir como alma. E esse apelo ao desenvolvimento de alma vem nesta conexão kármica com o consoante. Então eu tenho algo para pagar, porque eu fiquei a dever. Eu fiquei em dívida. E é uma dívida kármica, independentemente do que passaram numa vida anterior. Esta pessoa ficou em dívida. Esta pessoa tem que pagar aquilo que deve. É esta a cobrança. Então eu venho e eu pago. E aqui o questionamento é: será que a semente que foi plantada ainda tem condições para brotar? Quando eu não me dediquei na altura correta? Então eu estou disposto a plantar uma nova semente através da minha criatividade, através do meu poder de fazer acontecer, de uma maneira renovada, de uma maneira que eu nunca tive capacidade de demonstrar no meu passado. Se esta pessoa estiver noutra relação, já não tem dúvidas de que quer um novo início na sua vida, fora desse relacionamento, mas que pode, em primeiro lugar, necessitar de se organizar na matéria financeira para poder recomeçar do zero, financeiramente falando, com tudo tratado lá relativamente à outra pessoa no que diz respeito a bens, a dinheiro e a papéis. Ao querer recomeçar do zero na minha vida, ressignificar o que aconteceu para trás, retirando o meu aprendizado. Clarifica este as de ouros. O fim da instabilidade. O fim das dúvidas. O fim do vai e vem. O fim dos contatinhos. O fim das incertezas. Porque eu não tenho dúvidas que o consulente faz parte do meu destino. Então não adianta eu continuar a fugir do destino. Eu até posso ser completamente ogro em saber o significado da palavra destino, mas algo dentro de mim me diz que esta relação ainda não deu tudo o que tinha para dar. E esta pessoa tem a cabeça às voltas, como é que vai fazer para pagar aquilo que deve? Porque eu até tentei seguir com a minha vida, fazer de conta que não se passa nada, mas a cobrança interior de pagar a minha dívida é mais forte. E essa cobrança vem do magnetismo que existe de uma vida anterior, que as vossas almas se encontraram. Então, o propósito do encontro ainda não foi plenamente atingido. Então, eu tenho de vir para investir, mas não posso vir do mesmo jeito. E esta roda tem que girar para um novo ciclo. Mas para girar para um novo ciclo, eu tenho que deixar ficar o velho ciclo para trás. E com o velho ciclo, o que é que vai ficar para trás? A pessoa do outro relacionamento, os contatinhos, o priorizar um estilo de vida completamente diferente, uma mentalidade demasiado fechada que vai acabar por abrir com esta roda, não é? As ideias às voltas na cabeça da pessoa, que por um lado
eu sou marrento e quero continuar a ter a razão. Por outro lado, o próprio destino apela que eu tenho que mudar a minha forma de pensar, não é? A roda, ela dá voltas. Então eu tenho que deixar os meus pensamentos fluir. Os meus pensamentos não podem ficar estagnados dentro de uma gaiola. Porque pensamento em gaiola não aprende, não evolui. E quem acha que já sabe tudo na vida não tem possibilidade de aprendizado, não tem possibilidade de começar a crescer. Então começa a cair a ficha que, acima de tudo, depende do meu livre-arbítrio escolher fazer diferente, escolher pensar diferente. E o magnetismo kármico entre os dois, que envolve muito sentimento, é a alavanca para fazer mudar o pensamento dessa pessoa. Para a pouco e pouco, até pelas quebras de cara que teve na vida, que temos aqui casos que foi de cabeça de uma forma impulsiva para uma outra situação e que não correu da maneira esperada. Então a própria vida cobra, não é? É como se desse a mensagem à pessoa: o caminho que tu escolheste não é bem por aí, não é? Aquilo que tu foste apostar, ou uma pessoa, ou um estilo de vida, não é por aí que tu vais ter a tua colheita. Então, abre a tua mentalidade. A forma como te educaram fez sentido naquela altura, mas tu tens que dar continuidade a uma evolução de pensamento. Então, compreende o mundo segundo um outro prisma. Tira as tuas palas dos olhos. Esta roda vai girar em que sentido? Deixar de ser teimoso e orgulhoso, não é? Vai girar no sentido de eu começar a ter consciência que o mundo não gira à minha volta, que eu não sou o centro do mundo. E já por muito tempo, não é só de agora, mas já por muito tempo, essa pessoa tem vindo a deparar-se com uma clareza mental de que fez escolhas erradas. Mas o que é que acontece? A pessoa não aceitou esse pensamento, não é? Havia algo dentro da pessoa que já era claro, não é? Que lhe dizia: opá, escolheste mal, o caminho não era este. Não era esta a atitude que tu deverias ter, mas a pessoa relutava contra essa sensação. Então, de uma forma teimosa, insistia no mesmo tipo de comportamento. Mas não adianta. Não adianta, porque eu até posso fugir durante um tempo, mas o pensamento ele retorna e coloca-me aqui num estado de ansiedade, porque eu não fico bem comigo próprio. Porque a minha verdade já está lá, no meu interior. Eu é que faço o favor de fugir dessa verdade. Então eu vou parar de relutar. E quando eu paro de relutar, obrigatoriamente eu tenho de abrir a minha mentalidade. Eu tenho de compreender que não sou o dono da cocada. E afinal, no meu circo, eu já não tenho plateia. Então eu passei a ser um palhaço solitário, não é? Porque o consulente deixou de ficar na plateia para assistir a esse circo do vai e do vem, do despriorizar este sentimento, da teimosia, do orgulho. Então foi um ciclo e um circo, neste caso, que não teve graça nenhuma. E que hoje em dia é o circo do palhaço triste. Porque esse palhaço já não tem plateia. E não tem plateia porque não soube valorizar. E vocês aqui não entregaram pouco, entregaram a honestidade do vosso sentimento. E a pessoa correspondeu com quê?
parecia que estava a dar paulada, parecia que vos estava sempre a espetar uma faca no coração. E tanto fez, vocês tentavam, relutavam, faziam o vosso melhor e a pessoa dava sempre de nariz para trás, que vocês agora chegaram a um ponto que esgotaram. Mesmo mantendo o sentimento, chegaram aqui à conclusão que sentimento não é tudo e que a dignidade tem que falar mais alto. Então, temos consulentes em processo de superação, que já estão aqui na ascensão da caminhada do amor próprio, mas que não foi uma coisa branda. Foi o terem que se levantar de um fundo do poço muito negro, muito escuro, muito sombrio, de um sentimento de desprezo, de abandono, de serem ridicularizados quando no fundo o palhaço da história era essa pessoa. Então vocês abandonaram o camarote, abandonaram a plateia do circo e o palhaço ficou a fazer o circo sem plateia. E hoje em dia é um palhaço triste. É um palhaço que já não tem dúvidas de que fez burrada, de que fez escolhas mal feitas. E a vontade aqui é de vir e dar uma nova oportunidade, desta vez de maneira completamente diferente. Porque eu tentei fugir da minha verdade, tentei por muito tempo, mas eu não consigo. Então, para que continuar a fugir? Não é? Se eu só quebro a cara a mim próprio. Tudo aquilo que eu escolhi, com base no meu egocentrismo, no fundo, não veio somar em nada para a minha vida. Ainda foi uma pessoa que se meteu em algumas encrencas, problemas que lhe deram dores de cabeça. Pode ter a ver com outro relacionamento que pode envolver financeiro. E para quê, não é? Insistir naquilo que não era para mim. Porque só fui arranjar encrenca, problema, não é? E hoje em dia já não existe tanto o relutar contra, já existe um reconhecimento da burrada que eu fiz. Então eu paro de relutar. Eu já tenho a certeza absoluta daquilo que eu deveria ter feito e que não fiz. Eu já tenho a certeza absoluta do engano que eu próprio fui para a minha própria vida. Então agora eu questiono-me como é que eu faço para reverter esta situação? Porque há consoantes que já não querem mais. E a verdade interior dessa pessoa é uma verdade incomodativa. Porque para ir de encontro à minha verdade, eu tenho de mudar. Eu tenho de parar de relutar em ser uma pessoa mais maleável ao outro e às circunstâncias da vida. Eu tenho de parar de relutar em reconhecer o meu próprio sentimento, aquilo que eu tenho no coração. Esta pessoa arrepende-se de quê? Porque temos aqui arrependimento. Do que é que ela se arrepende, mais concretamente? Existe arrependimento do quê? Arrependimento de não ter feito a parte dele ou dela, Cavaleiro de Espadas. Arrependimento de não ter sido verdadeiro nem mesmo com ele próprio. Arrependimento de ter perdido a oportunidade que a vida lhe deu e há oportunidades que só se tem uma vez na vida. Arrependimento de não ter ido ao vosso encontro. Arrependimento de, na hora certa, não ter estado aberto para uma conversa verdadeira, uma conversa franca.
de não ter dado uma satisfação, arrependimento de ter virado as costas, arrependimento de vos ter feito sofrer. Cavaleiro de espadas, ele é atitude, ele é verdade. Mas neste caso, a pessoa foi psicopata. A pessoa meteu completamente os pés pelas mãos, enganando-se a ele próprio. Então não foi fiel, nem teve capacidade de reconhecer para ele próprio a sua verdade interior. E hoje em dia, essa verdade interior, que a pessoa já tem certeza absoluta, é muito incomodativa. Porque a minha vida não está de feição, não está de acordo com essa verdade interior. E a culpa é minha. Então eu vivo numa ansiedade. Como é que eu faço agora para reverter a situação? Porque eu quero reverter, eu quero uma nova oportunidade, mas não é do pé para a mão que eu vou conseguir. Porque o que eu provoquei no consulente não foi coisa pouca. O que é que essa pessoa tem no coração neste momento? Muita ansiedade, está bem? É uma pessoa que, mesmo que não transpareça, tem aqui uma ansiedade mental e emocional. Pode ser uma pessoa que, como escapatória, refugia-se ali em vícios. O que é que tem no coração pelo consoante? Um sentimento que já tem raiz. Eu que bem que tentei cortar, não é, o tronco desta árvore, mas a raiz ela ficou por baixo da terra. E eu quero fazer dessa raiz a nova oportunidade. Então eu quero restaurar aquilo que já existe há muito tempo no meu coração e que eu não soube dar valor nem reconhecer. Então hoje em dia a pessoa tem plena consciência da importância que vocês têm na vida dele ou dela. Que vocês são família e a pessoa não soube valorizar. Mesmo que já tenham tido uma família montada com essa pessoa e que a pessoa tenha dado as costas, que tenha trocado por outra situação, há um desejo de restabelecer esse laço familiar. Qual é a dúvida dessa pessoa? Qual é o medo dessa pessoa? Já não seja possível mais o retorno, que vocês já não queiram mais e que vocês não perdoem. O medo dessa pessoa é não ter o vosso perdão. É vir e que vocês paguem exatamente na mesma moeda. É esse o medo. Quando tiver atitude, que ganhe ali no primeiro impacto a consciência de que já não é possível fazer mais nada. Então é esse o medo que a pessoa tem. A ansiedade vai muito por aí. O consulente já não quer mais. O consulente não me vai perdoar. Então eu fico oscilante no voltar ou não voltar. Porque eu desconfio que vou levar patada. Exatamente aquilo que eu fiz. Que vou receber na mesma moeda. Essa pessoa vai tomar atitude. Vai acabar por superar o medo. Um corte. Esta pessoa, para tomar atitude, em primeiro lugar, tem de cortar algo. Cortar orgulho, porque tem que ter cara de pau. De alguma forma, tem que se justificar. De alguma forma, tem que falar daquilo que foi.
de alguma forma tem que fazer diferente e para conseguir fazer diferente tem de cortar. Não é cortar dúvidas, porque a pessoa hoje em dia já não tem dúvida nenhuma do significado que vocês têm na sua vida, mas tem de cortar medo, tem de cortar orgulho, tem de cortar a gaiola mental para poder ter esta colheita, porque há uma pessoa que ainda quer vir a ter uma colheita. Tem uma vontade, ainda tem aqui uma esperança de ser possível, não é? Mas tem de cortar situações na sua vida que também pode passar por um outro relacionamento, por um estilo de vida que eu tenho que saber modificar e tenho de passar a ser uma pessoa mais maleável ao outro. É cortar a teimosia, cortar aquela parte da personalidade dele ou dela muito dura, que provoca conflito e desentendimento. Cortar a minha tendência de dar chicotada, de dar facada no outro, às vezes com palavras duras, às vezes com virada de cara, às vezes com ausência, com idas e vindas. Então eu tenho de cortar esta teimosia. Eu tenho de parar de ser teimoso comigo próprio. Eu tenho de deixar de ser palhaço. Porque o circo já não tem plateia. Vai cortar e vem. Vem sim. Os pássaros e a chave. Esta pessoa vem. Vem comunicar. Em primeiro lugar, tem que se libertar de uma situação em que está preso neste momento. Adaptem, não é? Tem sempre que se libertar de um orgulho, de um ego, da necessidade de ter sempre razão, porque afinal enganou-se no caminho e eu tenho que reconhecer que fiz mal. Então, isso é uma libertação interior, mas também tem que se libertar de algo que o prende na sua vida, que pode ser uma aliança de estilo de vida, uma aliança com outra pessoa, uma aliança profissional, pode ser contatinhos, pode ser uma situação familiar, em que eu esteja preso e em que dependam de mim ou que eu dependa de outras pessoas. Então, algo no contexto da vida da criatura tem que ser cortado e que passa sempre pelo corte da minha teimosia. Que afinal eu insisti num estilo de vida, num caminho, numa pessoa que eu tinha tanta certeza e que hoje em dia a única certeza que eu tenho é o sentimento que eu tenho pelo consulente e que eu fui um palhaço, porque o consulente deu-me a honestidade do coração dele ou dela e eu fiz com que ele se sentisse humilhado, ridicularizado. Então tenho de cortar a minha teimosia, o meu ego. O problema desta pessoa é muito ego, a vaidade. E tomar consciência, não é? Neste elo magnético que existe entre os dois, de sentimento e estar equilibrado emocionalmente e reconhecer a minha verdade interior e ter capacidade de expressar essa verdade, faz parte de um ser humano saudável. Então, hoje em dia, eu arrependo-me muito por não ter sido moralmente correto nesta história toda. E acabo por evoluir e aprender à conta das quebras de cara que vou tendo pelas próprias escolhas. Então, embora ainda esteja aqui a oscilar no vou ou não vou, porque eu tenho muito medo de o consulente já não querer mais e já não ser possível, eu vou acabar por fazê-lo. Vai haver uma altura
em que eu vou abrir comunicação com o objetivo de tentar resolver. Porque se eu tranquei, eu vou querer destrancar. E quando eu destranco, eu retiro a minha máscara de palhaço e eu vou ter de ser alguém transparente como o sol. E debaixo do sol não há nada que possa ser ocultado e escondido. E este sol traz o esclarecimento, a verdade, o porquê dos porquês, a conversa franca. Traz o calor depois de uma temporada de gelo. Traz o calor para a pouco e pouco derreter esse gelo. Podem contar aqui com um retorno. É uma pessoa que já vibra no arrependimento, encara o consulente como a pessoa da minha vida e agora, será que eu vou a tempo? Isso é uma questão que diz respeito simplesmente ao livre-arbítrio do consulente, porque aqui o final desta história vai passar muito por decisões que dependem do livre-arbítrio de cada um. E esta pessoa vem com uma tendência de aumentar um pouco mais a capacidade de se moldar ao relacionamento, à necessidade do outro e deixar de ser confuso, deixar de ser divisório, em que tem que ter a capacidade de vos fazer sentir que estou aqui para estar ao teu lado. Não estou aqui para estar hoje e amanhã deixar o lugar vago, não é? Ou então, se estiver comprometido numa outra situação, não é andar entre os dois mundos. Tenho que resolver a minha vida para estar aqui contigo a 100%. Agora, este sofrimento do consulente não foi brincadeira. Não foi coisa pouca. Não foi coisa pouca. E é um aprendizado de amor próprio. E alguns de vocês já nem querem essa pessoa pintada nem mesmo com a cor do ouro. Portanto, vai depender, porque aqui envolve a necessidade de perdão, vai depender do livre-arbítrio de cada um. Tá bom? Eu espero que a leitura tenha feito sentido. Escreva o feedback nos comentários. Um beijinho grande e até uma próxima tiragem. Fiquem bem.